Já pensou ser sócio da Amazon, da Apple ou do Facebook? Para isso você já imagina ter que mandar dólares para o exterior ou abrir uma conta fora do país. Mas tem um jeito menos burocrático de fazer isso, através dos chamados BDRs. Decora essa sigla, porque além de significar um nome difícil em inglês, ela pode ser a oportunidade de investir no mercado financeiro através das maiores empresas do mundo. Os BDRs, que na tradução para o português significam Certificado de Depósito Brasileiro, são certificados que podem ser classificados como o espelho de uma ação, de um título de dívida corporativa ou de um ETF, que são fundos de índices. Os especialistas apontam diversas vantagens de se investir em BDRs e é sobre isso que nós vamos falar no Examinando de hoje. O Brasil é um país de território continental, mas o seu tamanho é pequeno no mercado de capitais. Só 1% das empresas listadas no mundo está na B3, a Bolsa de Valores brasileira. Isso significa que a imensa maioria dos investimentos em ações e outros tipos de ativos está fora do país. Isso não costumava ser um problema enquanto os investidores conseguiam bons retornos com poucos riscos na renda fixa, quando a taxa Selic estava na casa dos 2 dígitos. Mas com as taxas cada vez mais baixas, a falta de opções começou a pesar, e o que era incômodo virou atitude. O brasileiro passou a enxergar cada vez mais longe. Para ultrapassar a fronteira no mundo dos investimentos, é necessário fazer exatamente isso: ultrapassar a fronteira e investir em ativos estrangeiros. Um dos jeitos mais fáceis de se fazer isso é comprando BDRs. A B3 passou a oferecer em 2020 ativos estrangeiros como ações, títulos de dívidas e fundos imobiliários aos investidores comuns, através dos BDRs. Por meio deles, é possível investir em grandes companhias internacionais, como por exemplo a Coca-Cola ou a Netflix, dois negócios que ainda não existem na Bolsa Brasileira. Aliás, enquanto a Bolsa do Brasil tem cerca de 400 empresas listadas, são negociados 671 BDRs na B3. Os BDRs ajudam o investidor pessoa física a fazer aplicações fora do país e também a terem mais uma opção de investimentos para diversificarem a carteira. De acordo com dados do Banco Central referentes a 2020, os brasileiros aumentaram os investimentos em ações estrangeiras de forma direta em 84% de 2016 a 2019. No total, são 35,4 bilhões de reais. Mas por que investir em BDRs, afinal? Ao comprar esse ativo, você coloca um pedaço da sua poupança em economias sólidas, com sistemas políticos maduros e maior grau de liberdade econômica, como os Estados Unidos ou a Inglaterra. Ou ainda em países com alto crescimento e tecnologia, como a China. Outra grande vantagem é que ainda não existem formas no Brasil de investir em setores como entretenimento, filmes, smartphones, joias e redes de hotéis, por exemplo. Investir em BDRs abre todas essas oportunidades e também deixa o seu dinheiro aplicado em dólares. Qual é a vantagem disso? Quanto mais alto o dólar, mais vai valer o seu investimento. Segundo o especialista em BDRs da Exame Research, Bernardo Carneiro, esse tipo de investimento é fundamental para a diversificação de risco da carteira do investidor. Para ele, é importante que a pessoa não fique só exposta ao Brasil, à dinâmica da economia aqui, às questões do Congresso ou aos resultados ruins das empresas. Quando você coloca o seu dinheiro lá fora, você tira o risco político do país em que você está, diversifica em outra moeda e faz compras em euro ou dólar, por exemplo. Alguns dos setores que não têm empresas listadas na B3 e só podem fazer parte dos investimentos dos brasileiros através dos BDRs são parques de diversão, como a Disney, empresas de joias, por exemplo a Tiffany, fabricantes de celulares, a Apple, empresas de streaming, a Netflix, e as farmacêuticas, como a AstraZeneca e a Moderna, que estão no foco da discussão por causa das vacinas contra a Covid. Os brasileiros parecem ter gostado das opções. Depois que os BDRs foram facilitados para compra na B3, o número de investidores dobrou em um mês e chegou a quase 100 mil. Em outubro, eram só 50 mil. Mas se esse número parece muito, no final de 2019, o número de investidores de BDRs era 2,9 mil. Já no fim de 2020, foram registrados 98 mil investidores, sendo 97 mil pessoas físicas. A B3 também divulgou a tabela de BDRs mais negociados em 2020. Entre as empresas estão gigantes como o Mercado Livre, a Tesla, a Apple e a Amazon. Mas de acordo com o especialista Bernardo Carneiro, essas companhias estarem entre as mais negociadas não significa muita coisa para o investidor.
O especialista alerta que é preciso olhar para alguns indicadores importantes antes de comprar BDRs. Mas afinal, o que é preciso para comprar esse ativo? Para adquirir BDRs, o investidor precisa apenas de uma conta em uma corretora comum para realizar as operações no home broker, que é a plataforma onde são compradas e vendidas as ações. E quanto aos riscos, os BDRs não estão livres deles. Além de dependerem do negócio específico daquela ação, os BDRs também oscilam de acordo com a fase política e econômica do país de origem e com a taxa de câmbio. Ou seja, a valorização do dólar ou do euro em relação ao real aumenta a cotação do BDR. E o contrário também é válido. Se o real valoriza, o preço dos BDRs cai. Especialistas dizem que o investimento no exterior é uma tendência que veio para ficar e que vai seguir forte, pelo menos nesse ano e em 2022, com a taxa de juros baixa no Brasil. Nem mesmo fatores como a forte variação do câmbio devem impedir a compra do ativo, uma vez que o investimento no exterior faz parte de uma estratégia de diversificação a longo prazo. Esse foi mais um Examinando, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima semana!